E através desse novo conselho nós trouxemos para falar a igreja. Vamos ouvir nesta manhã. Que Deus te abençoe. O jovem, certo? Tem muita coisa a nos falar. Obrigado. Pode ser cristão, sem problema. Gente, ser chamado de jovem aos 49 anos é muito bom. Olha, com 20 anos eu queria parecer mais velho. Hoje eu não tenho mais essa pretensão. Bom dia, gente boa. É muito bom estar aqui com vocês. E conforme o pastor falou, eu lembro como se fosse ontem. Eu não lembrava desse episódio que, chegando aqui, eu perguntei, não lembro a quem, se tinha farmacinha, porque eu sou do tempo que tinha farmacinha na igreja, né? Hoje em dia eu acho que nem pode ter, porque sei lá, deve ter alguma coisa legal aí, alguma dificuldade aí, né? Sei lá. Então, hoje em dia eu nem sei mais o que a igreja pode fazer, o que a igreja pode falar, né? Como diria o compositor, um novo tempo, apesar dos perigos. E eu lembro que eu estava muito resfriado, eu pensei até que eu não ia conseguir pregar, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente pôde cumprir o que tinha para fazer. E nesse momento, né, em que eu tenho a incumbência de falar, o relógio está funcionando direitinho, é isso mesmo, o horário, né? Então, beleza. Aí eu tenho a incumbência de falar sobre completar a missão. Pode parecer estranho o que eu vou dizer aqui, mas eu vou estar falando algo que pode até parecer que eu estarei chovendo no molhado, porque é algo que os irmãos já sabem. Mas a proposta dessa noite, ou dessa manhã, é fazer um apelo. Ame para completar a missão. Porque não sei você, mas eu na minha vivência, nem vou pegar na vivência pastoral, mas na minha vivência como crente, eu vejo que o amor é uma coisa que é muito falada, mas muito. Eu não lembro de uma pregação em que o pastor ensinou a gente a odiar. Não lembro de uma. Eu não lembro de um louvor que diga que é para a gente puxar o tapete de um irmão. Não lembro de um louvor que diga isso. Eu não lembro de uma classe de escola bíblica em que uma revista diga, né, como a gente faz para boicotar o trabalho de uma irmã. Eu não vejo isso. Então, não é a pregação, não é o louvor, não é o estudo que faz a gente pegar esse caminho. Eu me atrevo a dizer que é a maldade do nosso próprio coração e que muitas vezes a gente disfarça essa maldade com algum verniz de virtude. Vou dar um exemplo. Numa reunião de oração, eu posso pedir oração, mas eu também posso fazer fofoca parecendo que eu estou pedindo oração. Eu posso chegar e pedir oração pela irmã fulana e contar todo o currículo dela, tudo o que aconteceu na casa dela, o que eu não sei se aconteceu, mas eu tenho para mim que aconteceu, o que eu falo também no pedido de oração, e aí a gente passa um tempão falando sobre a vida da irmã, e quando a gente vai orar é aquela oração de 30 segundos. Mas o que a gente queria mesmo é saber o que tinha acontecido. A gente pode de repente estar num momento de louvor, em que eu lembro, né, no meu tempo de equipe de louvor, que a gente chegava à frente da congregação, irmãos, fiquemos de pé, estamos aqui nesse momento de celebração, vamos adorar ao Senhor. Aí alguns batiam palma, outros não podiam, né, porque era pecado, aquele negócio, né, aquela coisa assim, e aí nisso a gente ia e louvava. Passou o tempo, aí começou, né, irmãos, olha o mar, e o mar está olhando para o sol, e a gente lá em pé. E aí o sol, ele nasce depois da meio-dia. E fica, né? Aquele negócio todinho. E aí quando o irmão faz uma cara de que não está gostando, aí a versão hard, né, entra em ação. Porque você que não veio para a casa do Senhor e tudo tal. E o cara está lá no trecado, né? Trilirim, né? Tá aquele negócio todinho. E aí quando vai ver, né, o irmão que não veio não leva bronca, e o que veio leva bronca pelo irmão que não veio. Aparentemente não é adoração? Aparentemente é, mas não é. Não é. Aí, por exemplo, eu abro a Bíblia, vou pregar para você. Mas aí, em vez de eu pregar, tem um negócio que eu tenho vontade de falar para o irmão, mas eu não tenho coragem de falar. E
Então eu começo, não, porque tem gente, né? E levo, vamos que vamos. Eu não sei se dá para perceber, aparentemente é só coisa de Deus. E por que a gente adoece emocionalmente? Por que a gente fica com mágoa? Por quê? Porque aparentemente é uma coisa para Deus, mas não é para Deus, é para a carne. Gálatas 5, do verso 16 até o 21, Paulo está falando sobre, olha, andem no Espírito para não satisfazer os maus desejos da carne. E aí ele vai falando, ó, e as obras da carne são conhecidas. E aí ele começa a descrever. E o crente só vê o quê? Prostituição, impureza e lascívia. Passou daquilo, ele não vê mais nada. Você pode reparar que a maioria da nossa preocupação é com o pecado sexual. Já viu? Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, fala, né, sobre a relação homossexual. O crente, quando ele vai para aquele capítulo, para aquele versículo, ele só vê aquilo. Mas ele não vê que na mesma lista está falando que o trapaceiro também não vai entrar no reino do céu, no reino de Deus. Mas ele não lê aquilo. Então, por exemplo, o indivíduo, ele vê, né, o irmão fulano que traiu a irmã Beltrana. É pecado? É. Só que o mesmo texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, fala tanto do adultério, da promiscuidade sexual, como fala do ódio. Está na mesma lista. Ou seja, se o Satanás opera, ele opera no pecado sexual, como opera no pecado religioso, como a idolatria. Tem gente que adora o domingo à noite. Entende? Ele de noite ele vai cantar sobre o Deus que ele não estudou pela manhã. De boa! Está dando para entender? Então, ou seja, e se você tirá-lo de cantar domingo à noite, o indivíduo ele se transforma. Entende? No conto de fato, o sapo vira príncipe, né? Mas nesse caso, o príncipe vira sapo. Então, observe bem. E todo mundo na igreja, todo mundo cantando no serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito e abençoado. Então, pode parecer estranho isso que eu estou falando aqui. O pastor vai falar sobre a gente amar para cumprir a missão, porque se a gente não amar, a gente pode até expandir a religião. A gente pode até aumentar a quantidade de frequentadores. A gente pode aumentar a arrecadação de dinheiro. Que diga-se de passagem, vamos e venhamos. Pense comigo. Digamos que você é um pastor. E aí, todo mundo diz para você assim: nós queremos um pastor bíblico. Nós queremos o pastor da palavra. Nós queremos o pastor que ele seja sério. Aí o pastor pensa assim: uau, que bom, uma igreja, o que é isso? Aí quando o pastor começa a apertar, né, aí tem aquele camarada que assim, o que ele dá de oferta paga metade das contas da igreja. Aí o outro, né, tem 10 filhos, então praticamente já tem, né, boa parte de apoio político numa votação de assembleia. Aí o outro é popular, quando ele canta todo mundo se arrepia. Se esse pessoal não gostar do pastor, o que acontece? Eles começam a deixar de frequentar. E aí nisso que eles deixam de frequentar, diminui a frequência. Diminuindo a frequência, diminui a entrada. E diminuiu a frequência e a entrada, cadê as pessoas que queriam o pastor sério? Cadê as pessoas que queriam o pastor da palavra? Cadê as pessoas que queriam o pastor bíblico? Aí todo mundo começa a perceber que o problema da igreja está naquele cara. Percebam que aí isso pode tentar o cara fazer o quê? Caixa e frequência. Eu faço de tudo para ter caixa e frequência. Então, quando a gente fala ame, é porque a gente pode fazer sem amor. Ame é porque a gente pode aumentar o número de frequentadores. A gente pode aumentar a entrada. A gente pode comprar sítio, terreno, Kombi, televisão, seja lá o que for. E ser um monte de gente. Mas não ter mais amor. Então eu não sei se dá para perceber que sem amor, como a gente vai completar a missão? A gente vai fazer uma propaganda enganosa. A gente vai dizer para as pessoas: Jesus vai transformar a sua vida como transformou a minha. Só que se você falar isso para o teu vizinho te conhece pelo avesso. Outro dia eu estava falando com um colega de trabalho. Ser crente na igreja, no culto, né? Eu sei, gente, igreja somos nós, isso aqui é o templo. Mas ninguém fala, né? Então eu acabo falando errado também. Então, ser crente entre os irmãos da igreja é fácil.
Eu estou com raiva de você, mas eu te chamo de amado, entende? Eu não te suporto, mas eu passo a mão aqui assim no seu ombro, já viu? Ô, meu irmão, minha irmã, tá? Mas esse menino é uma graça, e eu por dentro eu posso estar todo mal. Então, agora, no trabalho, você consegue fingir nos primeiros 15 dias. Se você é homem, o peão já viu para onde tu olha. Entende? Eu sei que é tu olhas, tá, gente? O tu olha para parecer que para dar ênfase. Então, a fulana viu que você falou do Beltrano. Em casa, você não tem como enganar seu pai. Você quer chequinar, mas não ajuda a lavar a louça. Não dá para enganar. Entende? Você elogia todas as irmãs da igreja, mas sua mulher está vendo que você não elogia. Então, ou seja, não dá para fingir ser crente em casa, no trabalho e com os vizinhos. O vizinho sabe a hora que você sai, sabe a hora que você chega. E dependendo do que você está assistindo na internet, tu está lá empolgado, ele está escutando o que você está assistindo. Se bobear, ele dá conta para alguém. Sabe o irmão fulano? Haha, tem que ver, ele te conta. Então, eu não sei se dá para perceber que se você recebeu o que eu recebi, Deus vai transformar a sua vida. Agora a pergunta que se faz é: será que essa pessoa quer ter a vida transformada como a sua? Então a importância do amor é muito grande. É muito grande. E eu sei que eu não estou falando nada novo para os irmãos, mas eu entendo que pregação é como trabalho de mãe. Essa toalha molhada aí na cama. Eu sei, mas está com a toalha molhada na cama. Já escovou os dentes? Ih, mãe, já escovou os dentes? Trocou de meia? Essa meia enfiada dentro desse sapato aí? Quem é que nunca ficou com raiva de mãe? Eu já fiquei. Eu não vou perguntar, porque quando eu pergunto, ninguém levanta a mão, entende? Mas assim, eu já fiquei com raiva da minha mãe. Por quê? Porque ela fala um negócio que eu não quero ouvir. E ela só fala porque eu dei ocasião para ela. Se eu não tivesse dado ocasião, ela não teria falado. Certo? E é um negócio que eu já sei, mas não pratico. Então a pregação é mais ou menos isso. E aí, quando a gente olha para Mateus 22, versículo 37 ao 40, a gente observa isso. No título, né, tá a palavra ame. E o próprio Jesus deixa claro, olha, ame o Senhor, ame o seu próximo, ame a si mesmo. Não é o slide mesmo, isso, porque a Bíblia, a gente vai à moda antiga, tá? Cada um com a sua Bíblia aberta aí, Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, tranquilo, certo? O data show vai ficar só no slide. E aí nesse caso, o resumo de tudo que Jesus falou: ame o Senhor, ame o seu próximo, ame a si mesmo. Aí talvez alguém diga: não, mas amar a si mesmo é fácil. Não é não. Existem pessoas que estão se destruindo fazendo uma coisa que Deus nunca pediu. Deus não pediu para a esposa se anular em amor ao marido. Deus não pediu para o marido se anular em amor à esposa. Deus não pediu para o pastor se anular por amor à igreja. Deus não pediu para ninguém se anular. Deus mandou que amássemos, não nos anulássemos. Por isso que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Mas às vezes a pessoa ela nem se ama. E se ela não se ama, como ela vai transferir esse afeto, esse cuidado para alguém? Ela não sabe fazer isso, porque ela não faz isso com ela mesma. Já viu aquela pessoa que vive desqualificando as outras? Se você fuçar um pouquinho, você vai perceber que ela mesma não se valoriza. E o único prazer que ela tem é diminuir alguém, porque é a chance que ela tem de não se sentir tão pequena. Pois qual seria a felicidade do fofoqueiro se ele tivesse uma vida feliz? Pense comigo. Quem está feliz não está preocupado em desqualificar ninguém, porque está curtindo a própria vida. Agora, quem está infeliz foge da sua vida apontando a vida alheia. Então, uma proposta aqui é: ame o Senhor, ame o seu próximo, ame a si mesmo. E você vai reparar, versículo 37 e 38 na sua Bíblia, próximo slide, irmão.
o texto diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E quando a gente fala sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, aí alguém vai tentar se desdobrar aqui o que é coração, o que é alma, o que é entendimento. Primeiro que a psicologia nesse contexto é diferente da psicologia hoje. Então hoje nós sabemos que o coração é um órgão e que a nossa emoção e nosso pensamento estão relacionados ao cérebro, certo? Mas até hoje, quando alguém está apaixonado por alguém, né, bota o desenho de um coração, ou faz assim, né, amigo. Então a gente, por exemplo, observa aqui que a ideia é que você se dedique a Deus com todo o seu ser. Nós batistas somos muito cerebrais, você pode reparar. Enquanto o pentecostal é aquele cara que sente, ele vibra, ele está sentindo a presença, o batista é aquele que está observando. O culto tocou o cara, mas ele não faz glória a Deus, porque alguém vai olhar. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu cheguei à igreja batista, quando eu sentia a presença de Deus, eu chorava. Aí vinha um diácono e falava assim: o irmão está sentindo alguma coisa? Aí no culto seguinte, eu chorava de novo. Aí vinha um outro irmão: está acontecendo alguma coisa? Aí vem aquele mecanismo psicológico, certo? Toda vez que eu chorava, vinha alguém. Aí aquilo dava incômodo. O que aconteceu comigo? Parei de chorar quando senti a presença de Deus. Entende? Aí alguns irmãos não conseguiram mudar como eu mudei. Então eles se levantavam e iam chorar em outro lugar. Depois eles voltavam, né? Porque tem aquele dia que a mensagem parece que pega na veia da gente, né? Tem aquele dia que acontece. Eu acho que é nisso que o pastor de casa sofre, porque não é todo dia. E como ele está lá todo dia, vai ter aquele dia que vai ter aquela pregação que não vai pegar na veia. Mas aí tem aquele dia que a mensagem pega na veia e você, uau, e aquilo toca você, mexe com você. Mas o batista, ele faz assim. A vontade dele, né? Dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de dançar, dá vontade de correr, mas ele está ali, porque senão alguém fala: está acontecendo alguma coisa com o irmão? Né? Então, às vezes a gente se detém em adoração na ritualística. E você pode reparar que boa parte de nós ou critica ou exalta a exteriorização. Você vai dizer que uma pessoa não é séria pelo modo que ela adora. Você vai dizer que a pessoa, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é consagrada ou dedicada pelo modo que ela adora. Só que esse adorar não quer dizer adorar. Esse adorar tem a ver com celebração, com momento cultico. Porque adoração tem a ver com vida. É como aquele culto que você vai e a pessoa fala assim: quem está feliz com Jesus, diga amém. E aí tem aquele camarada que não quer ficar mal, ele fala amém, ele está mal, mas amém. E tem um pirracento, que às vezes ele está até bem, mas só de pirraça ele não diz nada. Já viu? Já viu aquele carinha que você pega a Bíblia, ele fica de pé, você não pediu, mas ele fica. Mas se você falar assim, fiquemos de pé, ele não levanta. Está dando para entender? Tem desse. E aí nesse caso, às vezes a gente confunde adorar com isso. Adoração tem a ver com dedicação. Tem a ver com Deus encontrar algo dele em você na terra. Tem a ver com você no trabalho, onde não tem música. Em casa, onde não tem. Tudo agora é essa música. Então, ou seja, não tem nada disso. De repente, aquele momento em que fizeram uma reunião no trabalho, disseram que você estava presente, você fala assim: eu não vou assinar porque eu não estava presente. E talvez você perca 10 salários mínimos por causa disso. Você não vai ser mandado embora por causa disso, mas vão arrumar alguma coisa, vão arrumar um pingo d'água para 9 fora você sair. Então eu não sei se dá para perceber que adorar tem a ver com você se dedicar com todo o seu ser. E é isso que às vezes a gente pode tropeçar na igreja. Porque a gente está no culto, mas a gente não está se dedicando com todo o nosso ser.
E se dá, muitas vezes não é para Deus, é para a própria carreira ministerial. Bem, eu quero arrumar esse espaço aqui, eu sei que o pastor gosta disso, eu vou fazer isso aqui, ele vai ficar feliz e pá, entende? Eu sei que, por exemplo, se eu fizer isso aqui, né, esses irmãos aqui vão gostar e eles vão votar no meu nome para não sei o quê. Eu sei que se eu fizer isso aqui, aquele visitante empresário, o cachaceiro pode ir para outra, mas o empresário, né, ele vai gostar do culto e ele vai vir na próxima semana. Pastor, cuidado com o que você vai falar hoje, porque hoje vem fulano aqui, e fulano, sabe, pá, não sei o que, não sei lá, tá bom, pastor? Então, é só uma dica, tá, pastor? É só um conselho de amigo, entendeu? Evita falar desse assunto, falando de tal aí. Então, aí nesse caso, assim, às vezes, aparentemente a gente está se dedicando, só que não é a Deus. Aí eu pergunto, como a gente vai arrebentar com as portas do inferno, se o inferno tem algo dele em nós? Lembra quando Jesus está indo para ser preso, ele fala assim, está vindo o príncipe deste mundo, que não tem nada de mim. Quando eu penso nisso, me dá um aperto no coração, porque eu posso me atrever a falar como Jesus? Entende? Será que não tem nada que eu sei que tem a ver com o diabo, e que talvez eu esteja fazendo, falando, pensando ou sentindo? Então a gente percebe que essa questão de ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Eu estudo a Bíblia igual eu estudo para passar no concurso para o Banco do Brasil. Entende? Eu separo tempo para a dedicação a Deus, igual eu separo tempo para ver vídeo no TikTok. Então eu não sei se dá para perceber que, assim, se nós fizermos algumas comparações, nós percebemos que às vezes existem coisas na nossa vida que conseguem mais de nós do que o próprio Deus. E Jesus está deixando claro. E, por favor, irmãos, quando eu falo isso, eu começo a lembrar de um monte de vacilo meu aqui. E eu nem olho para aquela direção ali, porque tem uma pessoa ali que conhece minha vida e sabe que tem coisa que eu tenho que melhorar. Eu lembro de um dia, a polícia me para numa blitz, e aí nesse dia, o documento do meu carro estava atrasado, eu não lembrava, eu estava vindo de uma visita que eu tinha feito no hospital, acho que lá, para aquele lá de Bom Sucesso, e aí eu pensei, meu Deus, o cara vai me parar aqui, vai rebocar o carro, eu não sei onde vai ser e foi descuido mesmo, não foi por mal, foi descuido. E aí nisso, eu falei, vou ter que ir a pé, como é que eu vou fazer? Eu vou lá no hospital procurar o doente, perguntar se ele me empresta um dinheiro para eu voltar para casa, eu não sei como é que vai ser. E aí o policial, não, porque não sei o que e tal, e aí como é que vai ser? Aí o outro falou, não, ele é irmão. Não, então tá, irmão, ora por nós aí, tudo tal. E assim, eu não sei o que eles estavam pensando em mente, né, mas quando o outro falou que eu era irmão, aí o outro, né, deixou de continuar o que ia falar, que eu também não sei o que é, e se você disser que eu sei, eu digo que é montagem. E aí nesse caso, né, a gente estava lá naquela conversa, até que o policial falou assim, tu tá bem com Deus? Eu falei, mais ou menos. Então, ou seja, quem está pregando aqui, irmãos, não é melhor do que você. Só que eu não posso deixar de dizer o que é certo pelo fato de eu não estar naquilo que eu deveria ser. Eu sou como o pai do meu filho que diz para ele escovar os dentes, mas precisa escovar os dentes também. Entende? O pastor, ele não está num nível acima. Ele simplesmente tem um conhecimento que precisa apresentar. E que se ele se furtar de apresentar, ele está sendo omisso. Então, nesse caso, não sei se dá para perceber, a proposta é, dedique-se a Deus com todo o seu ser. Isso é a sua forma de amor. Dizer para Deus, eu te amo, eu te adoro, gente, assim, Deus não é aquela menina apaixonada que ouve a conversa de qualquer sem vergonha, né? Já viu, por exemplo, aquela menina de 14 anos, chegou o cara de 19 e falou, por que o de 19 não vai na de 19? Porque ele sabe que a de 19 já conhece os Paranauê. Aí então o cara de 19 vai na de 14. Aí a de 14 se sente valorizada, eu não vou andar com esses garotos de 14 anos, sentir que eu tenho ressentimento da adolescência. Aí nisso eu não vou andar com esses garotos de 14 anos, eu vou no cara de 20, o cara de 20 está me dando aquela moral e tudo tal. Deus não é esse cara. Com Deus não tem essa conversa de, Senhor, porque o Senhor é tudo para mim, tudo, não é de graça.
Eu vi que você podia ter vindo, você não veio. Você poderia ter falado, você não falou. Você poderia ter orado, você não orou. Você poderia ter feito, você não fez. Você poderia ter perdoado, você não perdoou. E você usa as suas dores para justificar a sua falha de caráter. Senhor, por que eu estou passando por isso? Você quer mesmo saber? Então, eu não sei se dá para perceber que assim, quando a gente observa aqui, ame o Senhor teu Deus, não tem a ver com ritualística, palavras e emoções. Tem a ver com decisão e com vida. Aí já fica mais difícil, né? Porque decisão e vida tem a ver, não considero minha vida como preciosa. Decisão tem a ver, rei, você pode mandar a gente para pegar fogo. Deus pode livrar. Mas se Deus não livrar, ainda assim a gente vai continuar servindo a Ele. Aí eu pergunto, é fácil isso, irmãos? Ainda mais hoje, em que a Xuxa agora está propondo que a gente edite a Bíblia, porque a Bíblia é homofóbica. A que ponto a gente chegou? Durante a história de toda a humanidade se levantou uma mulher chamada Maria das Graças, Xuxa Meneghel, para dizer que a Bíblia não é muito legal. Entende? Então aí você olha, por exemplo, aí a gente pode achar absurdo isso. Mas eu não sei se dá para perceber. Hoje pode parecer engraçado a Xuxa dizer isso. Mas quanta gente já não está falando isso? Por exemplo, eu sou do tempo que a gente pregava, olha, prostituição é pecado, adultério é pecado, fornicação é pecado. A minha geração conheceu a palavra fornicação, né? A geração jovem de hoje não conhece a palavra fornicação, embora cometa fornicação, mas aí é um outro assunto. E aí nesse caso, por exemplo, a gente pregava, olha, a fornicação, o adultério, na época se falava o homossexualismo. Quem é um maluco de falar isso agora? Aí daqui a pouco a gente pode falar nem que o inferno existe. Daqui a pouco a gente não vai poder falar mais nada. E aí, se bobear, um próprio crente vai chegar para você e falar assim, a gente tem que ter cuidado com o que vai falar, porque senão é discurso de ódio. Percebeu? E está complicado, porque agora é um crente denunciando o outro. Hoje eu entendo porque que teve crente que denunciou crente ao nazismo. Crente que na época, né, da perseguição comunista aos cristãos na Rússia, na União Soviética, perdão, hoje eu entendo como é que um crente faz isso. Hoje eu entendo. É só abrir o Facebook, né? Eu costumo dizer que eu não vejo nenhum outro religioso ficar atacando o outro. Alguém vai falar assim, mas deve ter um bandista que ataca um bandista. Sim. Deve ter Seixonoye que ataca Seixonoye. Deve ter kardecista que ataca kardecista. Sim. Mas nenhum deles usa religião. O evangélico não. O evangélico diz que ele está do lado do bem e que o outro está do lado do mal. Que Jesus é progressista e Jesus não é de direita. Que Jesus é de direita, está do lado dos da direita, e Jesus está contra os da esquerda. E aí o irmão chama o outro de gado e o outro chama o outro de jumento. Todo mundo na igreja achando que está do lado do bem. E quanta gente precisando de uma palavra, e os crentes estão lá brigando entre eles. E aí o Satanás fala assim, não preciso nem perturbar essa gente, eu vou pescar. Eles estão fazendo meu trabalho por conta própria. Então aí nesse caso, e detalhe, todo mundo dizendo que ama a Deus e que adora a Deus. O próximo slide, meu irmão. Então, quanto à dedicação a Deus, nós falamos aqui. E aí, talvez você possa achar estranho, porque a Bíblia fala o quê? Ame a Deus, ame o teu próximo, como você ama, se ama a si mesmo. E eu botei cuide-se, em vez de dizer ame-se. Por quê? Porque dizer eu me amo, todo crente vai dizer. A pergunta é, você escova o próprio dente? Deu para entender? Você, por exemplo, preserva a sua noite de sono? Ou porque se você não cuida do seu corpo, se você alimenta mal o seu corpo, se você não faz uma atividade física, se você não descansa, se você não bebe água, vive tomando remédio para infecção urinária porque não bebe água, desculpa, você não está se amando. Mas eu vou para a igreja, mas não está se amando. Mas eu vou para o céu, vai mais cedo. Eu não sei se dá para perceber. A Bíblia está dizendo, olha, ame a Deus acima de tudo, ame a Deus com todo o seu ser, e ame o seu próximo como você se ama. Mas se você não se ama, como você vai dirigir esse amor ao próximo?
Você vai amar o próximo igual você se ama. Se você se maltrata, você entende que maltratar é normal. Se você vive se recriminando, você entende que recriminar é normal. Se você vive se criticando, se condenando, você vai entender que criticar e condenar os outros é normal. E quando eu estou falando aqui criticar, eu não estou falando no aspecto de avaliar. Eu estou falando de condenar. E eu não estou falando de uma avaliação relacionada àquilo que a pessoa pediu sua opinião, porque a Bíblia diz que quem entra em assuntos alheios é como quem pega um cão pelas orelhas. Não sei se dá para entender. Então o que deve ter de gente que deve estar levando mordida aí pela vida não está no gibi. Quer dizer, gibi não existe mais hoje em dia, né? Mas assim, observe bem, cuide-se. Dedique-se a si mesmo com uma boa autoestima. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus. Você custou o sangue de Jesus. Deus desceu do céu para a terra por sua causa. O céu foi preparado para você. E você não pode beber um pouco mais de água. Você não pode comer coisas que vão ajudar a sua saúde. Você não vai preservar a sua própria vida. Você não vai se proteger de gente negativa, tóxica. Tem gente que só que você chegar perto, você começa a passar mal. Você viu fulano? Você está sabendo? Você viu ontem? Menina! Aí começa. Aí fica aquele clima e você começa a se sentir mal. E a pessoa falando coisa ruim. E se você discordar da pessoa, você sabe que você entrou na lista dela e ela vai para o outro lá falar de você. Entende como é que é a situação? Eu não sei se dá para você observar, né, que assim, muitas vezes nós não nos cuidamos. E o próprio texto está dizendo: ame o seu próximo como você se ama. Cuide-se. E nesse caso, algumas pessoas, quando a gente pensa em amar o próximo, a gente pensa muito no próximo. Só que o próprio texto diz: como a si mesmo. Por quê, gente? Porque eu não posso ser egoísta, mas eu também não posso me anular. Não posso. Às vezes as pessoas, elas acham que estão servindo a Deus, deixando de viver a vida delas. Eu faço atividade física, e aí eu estava conversando com um novo professor lá na academia, aí a gente batendo um papo, né? Eu falei que eu não estava podendo ir, porque eu curso letras, então eu estou fazendo estágio numa escola, e aí não dá para ir todo dia. E nesse caso, aí ele estava falando: eu estou agora fazendo terminei educação física, porque eu tinha feito minha primeira graduação, que é a minha educação artística. Eu falei: você desistiu? Ele falou: não, é que eu quero fazer isso aqui é um sonho antigo. Porque eu queria fazer há muito tempo, mas agora a minha atual ex-mulher, né, que era minha esposa à época, ela não queria que eu fizesse por causa de ciúme. Aí eu falei: é mó barato isso, né? Toda mulher acha que só tem sereia na academia. Não, o que tem na academia é a mulher que está batalhando como os homens que estão lá, gente, né? Então assim, aí todo mundo pensa que tem, né, aquela modelo escultural. Não, tem um monte de guerreira que está batalhando, entendeu? Para construir alguma coisa ali, ou restaurar alguma coisa. E aí eu falando com ele, né? Coitado, mal sabe ela que brigou à toa. E uma outra situação, aí eu conversando sobre isso com a minha esposa, para que você não pense que eu não falei, eu falei também das sereias, tá? Para minha esposa. E aí nesse caso, eu estava falando para ela: olha como é que são as coisas. O cara se anulou por nada, por um casamento que ele tentou preservar e não durou. Eu não estou dizendo que ele é santo, que ele é isso, que ele é aquilo, mas observe bem: ninguém nasceu com você, ninguém vai morrer com você. Você nasceu sem ninguém nascendo contigo, você vai morrer sem ninguém morrendo contigo. Mas todo mundo quer se achar no direito de decidir as suas decisões. E aí você às vezes se anula por causa dessas pessoas, sendo que essas pessoas não vão assumir o seu BO na decisão que você tomar. Elas vão lhe dar conselhos, e quando você fizer e der errado: não, mas não foi bem isso que eu falei. Agora não foi bem isso que eu falei. Não, você abriu mão porque você quis, eu não te cobrei nada, você podia ter dito não. E aí quando você vai ver, você viveu em função de alguém que não valorizou aquilo que você fez. E eu não sei se dá para perceber, Jesus já morreu por nós. Você não precisa morrer por ninguém. Não sei se dá para perceber. Mas o indivíduo, ele está na igreja.
ele canta hino, mas não se ama, não cuida das suas emoções, não cuida dos seus pensamentos, não cuida dos seus relacionamentos. Já reparou que existem pessoas com as quais você convive, que daqui a pouco você vai achar normal falar palavrão, você vai achar normal mentir, você vai achar normal ter caso extraconjugal, você vai achar normal fazer fofoca. Pensa bem, o cara ele vem do mundo entendendo que fofoca é errado. Aí na igreja ele aprende que não é fofoca, é pedido de oração. E ele começa a dar uma outra roupagem para pecados que quando ele chegou, naquele dia que ele foi à frente, o pastor pregando, ele chorando, ele disse o quê? Eu não quero mais ser essa pessoa, eu quero mudar. E aí ele está vivendo na igreja, quando ele vive na igreja, ele começa a fazer o quê? Se tornar pior do que quando ele estava lá fora. Por quê? Porque ele deu outro nome para pecados antigos. Então a convivência é um negócio muito sério. Aí eu pergunto, onde você quer chegar? O pessoal do seu relacionamento quer chegar também? Esse é o caso. Você quer ganhar mais, mas se você está em volta de gente que, esse negócio de dinheiro é bobeira. Bobeira é para você, que sai do trabalho e vai para a barraca. Para mim, dinheiro sustenta missionários. Para mim, dinheiro faz a igreja ter uma infraestrutura melhor. Para mim, dinheiro dá para ajudar as pessoas carentes da igreja. Para você que dinheiro só serve para beber depois que sai do trabalho, para você dinheiro não tem importância nenhuma. Para mim tem. Entende? E aí nesse caso, observa bem o ambiente. Ou então você quer ser uma esposa legal para o seu marido. Aí aquela colega de trabalho, não, porque é homem, porque não sei o que lá, porque o machismo, e fica nesse negócio aí. Tá legal, só que assim, você tem uma família, você tem um filho, você tem um marido, você tem um esposo. Mas quem é teu relacionamento? Aquela colega de trabalho que sai com todo mundo? Aquela colega de trabalho que não honra pai e mãe? Aquela colega de trabalho que, por exemplo, ela acha que é errado se dedicar ao seu esposo, mas não acha errado se matar tomando remédio para gastrite por causa do mercado de trabalho? É ela que é referência para você, não é mais a sua igreja? Aí daqui a pouco aquele jovenzinho que está lá na igreja, ele começa a aprender que a igreja, a religião é uma muleta para gente que não consegue chegar a lugar nenhum. E ele começa a desprezar os pais que estão pagando a faculdade dele enquanto ele não trabalha. Aí aquela garotinha criada na igreja que cantava Sou uma florzinha de Jesus, agora ela vê o seu pastor como um estuprador em potencial, por causa da convivência. Eu não sei se dá para perceber, irmãos, quem você quer ser. Cuide-se, seus relacionamentos, sua alimentação, seu modo de enxergar a vida, seus pensamentos. Sabe, eu estava pensando no meu estágio e falei, será que eu vou conseguir arrumar emprego? Estou com 49 anos, vou fazer 50 e tudo tal, não sei o quê. Aí eu lembrei, peraí, esse sentimento não é bom. E aí eu lembrei, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. A sensação do coração já mudou. O coração estava aquela coisa assim, aquele sentimento angustiante. E aí quando eu alimentei a minha mente com a palavra, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem. Então eu não sei se dá para perceber que assim, você precisa blindar sua mente, você precisa blindar suas emoções, você precisa se relacionar com gente que vai te levar para cima. Agora quem não se ama, não, mas eu tenho que andar com eles são os meus amigos e tudo tal, olha só. Amar todo mundo, comunhão com todo mundo, não. Que comunhão tem trevas com luz? Não sei se dá para perceber. Você não vai desprezar o cara que quer beber, você não vai desprezar o cara que acha normal trair a mulher. Você só vai entender que é o seguinte, comunhão é diferente de amor. Você vai amar, se importar, mandar uma mensagem no zap. Agora, todo dia se alimentando do conteúdo dele, desculpa, aquilo daqui a pouco vai parecer normal para você. Aquele clique, meu irmão, por favor. E valorize o outro. Quando a gente fala de amar o próximo, não é aquela coisa de eu amo você, né, tal, você é uma bênção, você é o espelho. Não, a questão é de valorizar. O irmão que trouxe o estudo para a escola bíblica, enquanto eu estava vendo televisão, enquanto eu estava numa festa, ele estava estudando. O mínimo que eu posso fazer é ler a lição para acompanhar o raciocínio dele. É poder, em vez de conversar sobre a Matilde com a Clotilde, é prestar atenção na aula. Isso é amar o próximo, é valorizar o próximo. É aquele caso, por exemplo, meu pastor pode não ser perfeito, mas naquele período difícil que eu estava passando, ele estava lá do meu lado.
Sabe, olha, tudo bem, a minha mãe não é aquela mãe maravilhosa, mas assim, a minha mãe batalhou pra caramba para eu conseguir fazer esse preparatório aqui. Ela fez faxina para eu fazer esse preparatório aqui e entrar na faculdade. Entende? Amar o próximo teve com valorizar. Tudo bem, aquele cara ali portador de deficiência que está lá na rua, eu nunca o vi mais gordo. Só que é o seguinte, ele é alvo do amor de Deus e eu preciso, né, ter respeito e consideração por ele. O problema é que a gente tem aquela tendência de valorizar as coisas e usar as pessoas. Então, e a ordem bíblica aqui é essa. Então, observe bem, dedicação exclusiva a Deus, cuidado pessoal, valorização do outro. E aí a gente fecha, né, com aquele outro clique. Diz o texto, né, que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Você deve lembrar que Jesus ele é alvo de uma pegadinha quando se diz qual é o maior mandamento. Haviam 613 mandamentos, 365 proibitivos e agora eu não me lembro se eram 248 afirmativos. E aí nisso imagina, olha quanto mandamento tem na cabeça do judeu. E Jesus os criticava, por quê? Ritualisticamente eles eram perfeitos, mas eram como sepulcros caiados, fazia tudo bonitinho, mas de coração eles não amavam a Deus, não amavam o próximo e nem a si mesmo. E aí nisso Jesus deixa claro que, olha, destes 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, dependem toda a lei e os profetas. Sendo que amar o próximo tem como referência o amor próprio. Amor próprio, de alguma forma, vai influenciar o seu amor ao próximo. Só que para você ter esse amor próprio e esse amor ao próximo, você precisa ter isso depois de amar a Deus, porque Deus é o combustível para isso. Porque ser fiel à esposa, enquanto ela está no avião, é mole. E quando ela virar um teco-teco? É uma questão de integridade sua. Amar o marido e ser leal a ele enquanto ele é romântico, a moda antiga, do tipo que ainda manda flores, é mole. O problema é quando ele começar a ficar enjoado, chato, mal-humorado, por causa de um monte de problema que acontece na vida 2. Casalzinho de namorado, pensa o quê? Vou casar, né? Vai ser só love. Pensa que vai ser assim todo dia, toda noite, toda hora, sem parar. E aí não percebe que vem desemprego, vem enfermidade, né? Vem filho rebelde, vem um monte de problemas. E isso afeta a relação. E às vezes o cara muda, porque é conta para pagar, boleto, problema daqui, problema de lá. Como é que ele faz para ser romântico? E aí fica a bola de neve, né? Mas aí é nessa hora que é o seguinte, não, peraí. Eu comi a carne, agora eu vou roer o osso. Embora esse cara é osso duro de roer, mas eu vou roer o osso. Entendeu? Porque é uma questão particular sua, não é porque a sua mulher merece, não é porque o seu marido merece, é uma questão sua com Deus. Eu quero ser o melhor marido que eu puder. Se a minha esposa não se valoriza, o problema é dela. Eu quero ser a melhor esposa que eu puder. Se meu marido não se valoriza, o problema é dele. Eu quero ser a melhor ovelha que eu puder. Se meu pastor não presta, o problema é dele. Eu quero ser o melhor obreiro que eu puder. Se a igreja não valoriza, o problema é dela. Porque nunca foi entre nós e os outros, sempre foi entre nós e Deus. E quem cumpre esses mandamentos, cumpre toda a lei e os profetas. E aí está ali, ame o Senhor, ame o seu próximo, ame a si mesmo, sem egoísmo e sem anulação. Amém? Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade. E eu peço que esta palavra seja aplicada ao coração dos meus irmãos. E principalmente, ó Deus, como diz aquele louvor, a começar em mim. Quebra os corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Porque nós sabemos, Pai, que nós somos a Bíblia do não crente. Não tem como a gente falar de amor pelos nigerianos se a gente não tem amor pelos nossos pais. Que autoridade nós temos para falar sobre alcançar a Jamaica se a gente não sabe para evangelizar a nossa rua? Como a gente pode dizer que o reino de Deus é a nossa prioridade quando a gente não ajuda a nossa mãe a esticar a nossa cama? Ajuda a gente, ó Deus, a aproximar as nossas palavras da nossa conduta. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pessoas coerentes. E ajuda-nos, ó Deus, a nos amarmos mais. Não permita, Deus, que em nome do Senhor a gente deixe de se cuidar.
Não permita, Deus, que em nome da obra de Deus, a gente desvalorize as pessoas. E não permita, Senhor, que pelo costume com a religião, a gente deixe de se dedicar a Ti. É a oração que eu faço para a Tua glória, na força do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu devolvo a palavra a quem, pastor? Para o irmão mesmo? Acabou que eu tão empolgado, deixei de falar, tá? Eu tenho livros a R$20, Entre os Sonhos de Deus e as Realidades Humanas, baseado na vida de José. O Diácono Gente Boa, do qual o pastor já falou. Trajetória Batista, falando desde as teorias e dos batistas ingleses até a primeira igreja batista no Rio de Janeiro. E pastor para quê? A pergunta continua. Obrigado, pastor. Nós estamos chegando ao término do